Olá, tudo bem? Se você está nesse vídeo, ou você é o meu paciente que já passou pelo enxerto gengival, ou irá passar. E eu já estou de antemão te fornecendo algumas informações que são extremamente importantes para que você tome conhecimento e adote as condutas corretas após a cirurgia. Agora, se você é um paciente que já passou pela cirurgia, é muito provável que eu já tenha orientado você a respeito desses tópicos, mas que eu acredito que seja válido, que seja válida eu reforçar essas informações para que você não venha a cometer algum deslize que possa comprometer o sucesso da cirurgia, certinho? Então, eu enumerei alguns tópicos principais, caráteres, informações gerais, da área doadora, da área receptora, da remoção de sutura. Então, a gente vai começar pelo primeiro, informações gerais, né? Não falar. Não, mas como assim? Eu não vou poder falar? Não. Por que eu sou rigoroso com esse ponto? Quando a gente fala, a gente movimenta os lábios e normalmente a região que eu coloquei o enxerto fica próximo às musculaturas do lábio. Então, toda vez que você exagera na fonética, na hora de falar, você movimenta o enxerto e isso pode colocar a perder. Então, eu peço ao meu paciente que os 5 primeiros dias de pós-operatório, ele evite ao máximo falar. Os 7 primeiros dias, eles são cruciais para o sucesso do enxerto. O paciente, respeitando esses 7 primeiros dias, é muito provável que o resultado final da cirurgia vai resultar de uma forma muito satisfatória. Então, evitar falar ao máximo possível. É o primeiro tópico. O segundo, não mexer no local. E isso vai de diversos estímulos que eu vi ao longo dos anos de profissão o paciente pecar. O principal é a curiosidade. O paciente ele fica curioso para ver como que está a cirurgia e aí ele levanta o lábio, puxa o lábio para baixo, olha no espelho, põe o dedo. Tudo isso na primeira semana a cada vez que você manuseia o local da cirurgia, você está colocando em risco o sucesso dela. Quanto maior a repetição desse estímulo, maior o índice de insucesso. Por isso, é de grande incidência eu realizar tomadas fotográficas antes, durante, tiro foto do enxerto, tiro foto da área que vai receber o enxerto, tiro foto da área que doou o enxerto. Eu faço um álbum fotográfico do transcirúrgico do paciente para eu mostrar para ele, olha, tudo isso foi feito e finalizamos a cirurgia dessa forma. Então eu mostro como que finalizou. E é isso que o paciente precisa saber. A primeira semana de cicatrização, normalmente o enxerto ele não fica bonito. E por vezes o paciente se desespera, começa a... Doutor, perdeu o enxerto? Não perdeu, faz parte do processo inicial de cicatrização. E toda vez que o paciente me manda uma mensagem, nossa, eu acho que perdeu, ele mexeu para ver a cirurgia. E aí começa a ter algumas complicações, entendem? Então, por favor, se você foi submetido à cirurgia de enxerto gengival comigo, não mexa no local da cirurgia, combinado? É uma recomendação que eu te dou e pode confiar, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Outra, a língua. Tem paciente que passa a língua, um caso recente, né? Por mais que a gente oriente, o paciente manuseou o local da cirurgia, visualizou um tecidinho esbranquiçadinho, achou que era sujeira, passou a língua, removeu um pedacinho do enxerto naquela região específica, comprometeu o sucesso da cirurgia. Nos locais onde ele não passou a língua, houve sucesso. Pode ser que eu coloque uma fotinha aqui do lado para mostrar para vocês exatamente o que aconteceu, tá bom? Ao longo do vídeo, fotinhas vão aparecer ilustrando aquilo que eu estou falando, tá certo? Não ficar cuspindo. Ora, eu entendo que é difícil, imagina. Eu sei que eu tirei um tecido do céu da boca do meu paciente e que esse local sangra um pouquinho. Então,
Eu entendo a necessidade do paciente ficar cuspindo, porém, isso compromete o sucesso da cirurgia. Porque quando eu vou fazer o ato de cuspir, eu movimento, eu faço pressão da musculatura dos lábios. E isso pode movimentar o meu enxerto. Então eu não recomendo. Nossa, doutor, eu vou ter que engolir esse sangue? Não. O que você vai fazer é abrir a boca, abaixar um pouquinho a cabeça e deixar esse líquido, que deve ser um sangue misturado com saliva, escorrer para a pia, sem forçar a saída desse líquido. Outra coisa, o que é o normal do sangramento? É normal sangrar? É, desde que seja dessas características que eu acabei de colocar para vocês. Um sangue diluído em saliva, esse é o normal. Sangue vermelho, vivo, em grande quantidade, isso é uma característica de hemorragia tardia. Aí sim, você precisa me ligar e avisar o que está acontecendo, tudo bem? Não escovar. Meu Deus, como é que eu vou ficar 7 dias sem escovar os dentes? Não vai, porque não são 7 dias, são 14. Então, é pior. E eu entendo esse desconforto do paciente. Nossa, mas eu vou ficar 14 dias sem escovar. Vai. O local da cirurgia, o local onde eu coloquei o enxerto, ele é valioso. Eu falo que ele é sagrado. Ele não deve ser mexido, inclusive escovado. Por isso, eu passei para vocês o digluconato de clorexidina a 0,12% por 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, vocês estarem fazendo o bochecho. Esse bochecho vai atender super bem o controle das bactérias que poderiam comprometer um enxerto. Nossa, se eu não escovo, forma bactéria? Forma, só que a gente está controlando com o enxaguatório bucal. E a gente está utilizando ele na duração limite máxima, que são 14 dias. Então não se preocupem. Os demais dentes pode escovar. O que não pode é na região onde eu fiz o enxerto. Tem que passar longe a escova nesses locais e concentrar no bochecho. Ah, não, beleza, então. Eu vou caprichar no bochecho e vou fazer aquele bochecho vigoroso. Não pode ser vigoroso. Imagina, coloquei o líquido na boca e estou fazendo movimentos fortes para que esse bochecho limpe a região. Só que, agindo dessa forma, com bochechos vigorosos, você coloca em risco a cirurgia, porque cria-se uma pressão muito forte naquele local que pode estimular o rompimento de sutura, pode mover o enxerto do seu local e aí você coloca em risco o sucesso da cirurgia. Então está lá nas suas recomendações, bochechar levemente. Então você vai colocar o líquido na boca, vai fazer um volume relativo, um maior volume na região onde foi operada e vai deixar ele agir ali por 1 minuto. Passou os 1 minuto, deixa escorrer para a pia, está excelente, você não vai ter problemas. Próximo ponto, não passar o fio dental. Em todos os dentes? Não. Você pode passar o fio dental distante das regiões onde eu operei. Naquelas regiões onde eu operei, você não passa o fio dental. Até porque algumas técnicas de sutura, eu aproveito o espaço entre os dentes para fazer a ancoragem do fio de sutura. E se você passa o fio dental, você rompe a minha sutura ou movimenta o meu enxerto e coloca a perder a cirurgia. Então, não faça o uso do fio dental no local onde eu operei você. Tá ok? E eu vou mostrar, não passa o fio dental de tal dente a tal dente. Nos demais, pode passar tranquilamente, certo? Próximo ponto, não ingerir alimentos quentes nos primeiros 5 dias. Eu sou muito rigoroso. Tem muitos colegas que afrouxam um pouquinho esses cuidados. Eu prefiro pecar pelo excesso. E vocês vão observar que o procedimento cirúrgico é um procedimento que exige muita técnica. E eu sou muito perfeccionista, então eu vou gastar tempo executando a técnica cirúrgica da melhor forma possível. E aí, por ser tão rigoroso, eu preciso que o meu paciente ele tenha o mesmo nível de rigor e cuidado em casa, para que juntos a gente consiga um resultado satisfatório. E para isso, eu preciso que ele se sacrifique um pouquinho. Então, alimentos quentes, meu amigo, só depois do 7º dia.
alimentos gelados do 1º ao 4º dia, alimentos mornos, temperatura ambiente, 5º dia, 6º dia, alimentação relativamente normal a partir do 7º dia, certo? Juntos, nós vamos atingir o objetivo tão esperado, que é o sucesso da cirurgia, ok? Próximo ponto, ao se deitar, não apoiar o rosto no lado da cirurgia. Operei o lado esquerdo superior ou inferior. Nossa, doutor, eu gosto de pôr o travesseiro e deitar desse lado. Pode? Não, não pode, porque você vai estar comprimindo o local da cirurgia e pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente. Você vai estar mexendo o enxerto que estava bonitinho estabilizado no local dele durante o apoio da cabeça ao travesseiro. E isso pode colocar em risco a cirurgia. Então não deite, deite do lado oposto. Ou melhor, deita de costas, coloca um travesseirinho a mais para o seu tronco ficar mais elevado. Isso é cuidado, é zelo. Eu não tive tanto cuidado para a execução da cirurgia? Da mesma forma, eu preciso que você se cuide bastante, se esforce, para que juntos a gente consiga um resultado favorável. Próximo tópico, acabei de falar, colocar um travesseiro a mais nas costas, deixa o tronco mais elevado, favorece a cicatrização. Tomar as medicações nos horários e dias prescritos. É muito provável que você tenha recebido, antes da cirurgia, todas as medicações que você precisará fazer uso. Por que isso? Eu protejo o meu paciente, eu te protejo de infecção, porque você vai tomar um antibiótico, de dor, porque você vai tomar um analgésico, de inflamação, porque você vai tomar um anti-inflamatório, de um edema exacerbado, porque você vai tomar um corticoide, para te proteger. Agora, se eu te passei antes da cirurgia essas medicações e você veio para a cirurgia já com essas medicações circulando no seu organismo, o que o paciente acha engraçado? Passou o efeito da anestesia? Engraçado, eu não estou sentindo dor. Claro que não, porque a gente se precaveu e a gente agiu de forma precoce e entramos com as medicações. Então a medicação está circulando no seu organismo, impedindo que tudo isso aconteça. E aí você acomoda, você fala assim, nossa, nem vou tomar um analgésico, nem preciso, não estou sentindo dor. E aí quando passa o efeito do analgésico, a dor vem aguda, e aí você se desespera, entendeu? Então se eu passei o analgésico por 3 dias, tome os 3 dias. Se eu passei o anti-inflamatório por 5 dias, tome os 5 dias. Siga à risca aquilo que eu prescrevi. Tem um motivo para te proteger e trazer um pós-operatório o mais confortável possível, certo? Vamos para o próximo tópico. Não fumar. Há aqueles pacientes que são tabagistas. Imagina, o cigarro num organismo íntegro já é muito maléfico. Agora imagina numa região onde tem um tecidinho que foi tirado do céu da boca e precisa ter os vasos sanguíneos revascularizados nele para que ele viva. E aí eu fumo, eu vou estar movendo o lábio, eu vou estar colocando uma fumaça altamente tóxica sobre esse enxerto e diminuindo drasticamente o sucesso da cirurgia. Lembra, os alimentos não são gelados? Como que você coloca uma fumaça quente sobre o enxerto? É inviável, é impensável, não pode. Então fica proibido o uso do cigarro. Eu falo, 14 dias. Amigo, você tem um problema. Você quer resolver o problema? Por isso você me procurou. Eu te propus o enxerto como uma solução para o problema que é seu. Então você tem que estar disposto a se sacrificar. Você tem que pesar na balança se você prefere fumar e colocar em risco o sucesso da cirurgia ou se sacrificar. Não fumar, mas doutor, eu fiz minha parte, eu não fumei. Combinado? Próximo tópico. Agora eu vou entrar especificamente na área doadora. O que é a área doadora? É o céu da boca. É a área que está cedendo o tecido, que tem abundância, para aquela região onde está carente de gengiva. E quais são os cuidados e informações úteis que eu quero passar para vocês? Que é normal sangrar. Poxa,
Como assim é normal sangrar? Vamos raciocinar. O tecido, ele estava fechadinho. Eu abri uma janelinha, tirei o tecido e ficou com um conjuntivo exposto. De forma muito simples. A primeira camada que nós temos no céu da boca é o epitélio. Quando você passa a língua, é isso que você sente, o epitélio. Abaixo do epitélio, adjacente ao epitélio, nós temos um tecido conjuntivo. Quando você tem uma afta na boca, nada mais é do que a descamação do epitélio e exposição do conjuntivo. Dói, não dói? Incomoda, não incomoda? A mesma coisa é o enxerto. Eu tirei, eu fiz uma ferida, é como se eu estivesse criando uma grande afta no seu céu da boca. Então ela vai sangrar um pouquinho no início, porque os vasos sanguíneos ainda estão relativamente abertos. Por isso que eu tento proteger ao máximo a área que me doou o enxerto. Vai ter uma fotinha aqui, de formas onde eu protejo o céu da boca, seja com esponja de fibrina, seja com membranas feitas pelo sangue do paciente, que é a famosa membrana de LPRF. Então eu verifico se o braço do meu paciente é favorável para punção. Se for, eu mesmo coleto o seu sangue, centrifugo, crio uma membrana feita do seu próprio sangue e protejo o enxerto, e protejo a área doadora, para que você tenha mais conforto, certo? Então é normal sangrar. É normal, à medida que esse céu da boca vai cicatrizando, que ele fique mais sensível. Como assim? Nossa, é estranho. Eu passo a língua, aonde não tirou o enxerto, está normal. Aonde eu passo a língua e foi removido o enxerto, é mais sensível, é mais frágil. E olha, é natural. É um tecido bebê que está aí. É um tecido que não sofreu as pancadas da mastigação. Então ele é um tecido imaturo. E por ser imaturo, ele tem essa sensibilidade mais aguçada. Fica tranquilo, isso vai passar. À medida que ele cicatrizar e à medida que você estimular esse tecido, ele vai aumentando as suas camadas de queratina e vai ficando mais resistente assim. Sentir desconforto com alimentos quentes e mais condimentados é a mesma coisa. Pensa numa afta. Se cai um sal, um alho, um vinagre ali na região, vai doer, não vai? No céu da boca, mesmo princípio, certo? Então é normal. É como se fosse uma grande afta. Tenham isso em mente. Nossa, mas vai incomodar demais. Então, por isso que a gente lança a mão das membranas de fibrina e das membranas de LPRF, para que você tenha mais conforto e não sinta tanto. Combinado? E agora a gente vai falar um pouquinho da área receptora, que é a área que recebeu o seu enxerto, né? O que é? Eu coloco ela com uma classificação, um local sagrado, como eu já falei antes. Ele não deve ser mexido em hipótese alguma. Eu falo e reforço. Você, meu querido paciente, que passou ou que vai passar pelo enxerto gengival, esqueça que esse enxerto foi feito. Esqueça no sentido de não querer ver, de não usar o dente que foi enxertado, a região do dente em que eu enxertei a gengiva. Esqueça. Deixe que eu observe esse tecido nas datas previstas de retorno. Você não precisa se preocupar. O que tinha que ser feito, foi feito com maestria e eu registrei tudo. Confie e deixe o tempo e o seu organismo cuidar da sua cicatrização. Pensa que o tecido ele foi tirado do céu da boca e colocado numa outra região que não era o local dele. E então o que eu já falei antes e vou reforçar. Vasos sanguíneos eles precisam ser revascularizados na região desse tecido. E para isso acontecer, ele não pode mexer. Se o tecido mexe um pouquinho, coloque em risco essa vascularização, o tecido ele necrosa e aí complica. Aí aquele problema que você tinha antes, ele se torna muito pior e mais difícil de resolver. Então, respeite a área receptora. É um local sagrado e você não tem que pôr a mão nele. É normal ficar edemaciado. Que raio é isso de edemaciado?
Esse vídeo é voltado para os meus pacientes. Eu falo isso porque eu sou professor, pode ser que tenha algum aluno que tenha acesso ao vídeo e fala assim, nossa, o professor fala que está inchado. Para o meu aluno, ele tem mais do que a obrigação de entender o que é um edema. Agora, você, meu querido paciente, que é leigo, edema é inchaço, certo? Então, na região onde eu coloquei um enxerto, é normal ele ficar edemaciado. Ah, mas você não entrou com medicação? A medicação é para minimizar, mas ela pode acontecer. Pacientes mais branquinhos, ele pode ficar roxo no local, porque é um extravasamento de sangue. Na grande maioria dos casos, o enxerto ele é colocado por meio de um túnel que eu crio na gengiva do paciente. E esse túnel emite bastante sangramento. Então pode ser que um pouco desse sangue extravase entre os tecidos e isso, como resultado, deixa roxo e passa com o tempo, tá? Ele de roxo fica esverdeado, de esverdeado volta à coloração normal. É normal. Fique tranquilo em relação a isso. E em relação à remoção das suturas, é porque eu já tive queixas, né? Nossa, doutor, 14 dias para tirar os pontos incomoda muito. Não é coisa da minha cabeça, é baseado na literatura científica, que comprovadamente nos diz que a remoção de sutura para cirurgias de enxerto gengival tem que ser, no mínimo, com 14 dias. Isso não é negociável, é o que a ciência nos diz e eu sigo à risca. Então, a remoção dos pontos eu só vou realizar após 14 dias do dia em que eu realizei a cirurgia. Eu espero que esse vídeo tenha sido extremamente esclarecedor, que você agora, tendo essas informações, possa conduzir o seu pós-operatório ou se prepare para um pós-operatório de forma adequada, previsível e, principalmente, que juntos, eu e você, conseguimos, ao final disso, ter um resultado tão satisfatório que te traga alegria. Tá certo? Um grande abraço, conte comigo, você tem meu número. Qualquer coisa, entre em contato, que eu estou aqui para esclarecer as demais dúvidas que porventura possam aparecer. E se você que está assistindo esse vídeo e tem alguma outra dúvida e queira comentar nos comentários, coloca aí. Às vezes eu faço um outro vídeo esclarecendo essas outras dúvidas. Um grande abraço, fiquem com Deus e contem sempre comigo. Tchau, tchau.